Chegamos no dia em que deu a louca no tempo. Alguém sabe explicar que loucura é essa? Um filósofo que viveu no século XIX vai parar nos trending topics do Twitter em pleno século XXI. Quem é esse homem que é odiado e amado há quase 2 séculos? E a gente repete a pergunta do jornalista Thiago Maranhão. Que ano que a gente está mesmo? Deixa eu falar. Pode falar, Geraldo. Pode falar. Cala a boca. Brasília, Pacata e Ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como é? Trincheiras da resistência em alerta. Vem mais artilharia pesada do presidente contra a imprensa. Então a manchete canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria e passe bem. E o motivo para mais um destempero presidencial foi uma pergunta sobre a troca do delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O triste recorde da pandemia. Em pelo menos 5 estados, o número de mortes ultrapassa em 2 dígitos a média histórica para um mês. E na live especial de hoje vamos à Cidade Luz. Ana Paula Cardoso, nossa clicktuber, é também a nossa convidada para falar um pouco sobre como está o enfrentamento à pandemia por coronavírus na França e falar também de suas inspirações para as Crônicas de Paris. Eu sou Guto Abranches e o ClickTube News, edição 46, começa ao ritmo do Cancan. Você é daqueles que parecem ter perdido pelo menos parte da noção do tempo nesse tempo de quarentena? Meio assim, sem saber se já é para estar acordado ou não, se é dia de trabalho, se é meio de semana, quantas horas está trabalhando. É, Gabriel, é isso mesmo. Gabriel sabe quem é, né? Já sabe, então, acostumado, nossa produção. Pois é, Gabriel, é isso mesmo, como se a gente tivesse acordado, feito um bêbado, desorientado. E esta desorientação faz parte dessa situação de isolamento. Só que hoje, em particular, ela tomou de assalto as redes sociais. A tag Karl Marx, foi parar nos Trending Topics para lembrar os 202 anos, deixa eu conferir aqui, do filósofo alemão que nasceu judeu e se tornou um dos maiores pensadores ever. O livro Capital, que levou 16 anos para ficar pronto, é a Bíblia das teorias econômicas socialistas. Pronto, chegamos ao Brasil do século XXI, este Brasilzão em que qualquer tema vira discussão política. Imagina o que acontece então quando um ícone dos regimes comunistas, assim, viraliza. O que o digam as nossas vozes da consciência. Karl Marx no túmulo vendo revolucionários de Twitter homenageando ele em uma rede social capitalista americana. Como já dizia aquele velho ditado, mente de jovem vazia a oficina do Karl Marx. Vamos botar água nessa fervura e trazer um pouco de luz, jogar um pouco de luz sobre essa discussão. Nós, com a boa e velha discussão entre esquerda e direita, a esquerda demonizando Adam Smith e a sua mão invisível do mercado, e a direita só faltando pintar Marx com um chifre e um rabo do capeta. Gente, vamos parar com essa polarização besta. Ambos acertam em vários questionamentos que fazem sobre a questão econômica, e ambos não trazem soluções para as contradições que eles mesmos criam. Karl Marx, por exemplo, é muito firme em sua crítica sobre o capitalismo, mas não trouxe, com a concentração do Estado sobre os bens de produção, não trouxe uma solução para essas contradições do capitalismo. Adam Smith, quando fala que a livre concorrência gera riqueza, ela gera, mas não distribui. E depois de algum tempo, a livre concorrência acaba gerando monopólios.
Ou vocês podem me dizer qual é o grande buscador da internet que concorre com o Google? Ou a grande empresa de software global que concorre com a Microsoft? O que a gente tem que aproveitar são as heranças benéficas de cada escola econômica. Se a gente hoje discute valorização do trabalho, melhores salários, direitos trabalhistas, a gente discute tudo isso por causa de Marx. Se a gente discute desenvolvimento tecnológico, se a gente discute desregulamentação de alguns setores, isso é herança do nosso querido Adam Smith. São méritos. O que a gente tem que buscar são soluções efetivas para alguns problemas. É como a questão da globalização. A gente fala da globalização hoje em dia. Mas o consumo é globalizado. Agora, o meio de produção é globalizado? Como é que você pode globalizar meios de produção se você tem etapas tecnológicas diferentes para cada país, escala de produção diferente para cada país, câmbio e juros diferentes para cada país? A condição de produzir aqui é diferente da condição de produzir nos Estados Unidos, que é diferente da condição de produzir na China. Já o consumo é globalizado. A gente quer o mesmo produto que o americano quer, que o chinês quer. Vamos parar de demonizar. Vamos parar de criar fantasmas em relação ao pensamento que é oposto ao nosso. De dúvidas e não certezas. Que está um pouco mais de perguntas e não respostas prontas. A gente é capaz de elevar o debate e buscar novas soluções. Marx, Engels, Adam Smith, capitalismo, comunismo, Guerra Fria, ditadura militar. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Patifaria! Olha, cala a boca, não perguntei nada. Que isso? Esse post reproduzido pelo Thiago Maranhão mostra bem que eu, Guto, não estou sozinho nessa desorientação temporal. Tempos malucos esses que a gente vê que o presidente da República agride sempre, insistentemente, costumeiramente, você já reparou isso com certeza, ele agride o mensageiro da informação. Então a manchete canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem. A crítica à Folha foi por conta da transferência para Brasília do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O ex-ministro Sérgio Moro disse em depoimento que sofreu muita pressão de todo o clã Bolsonaro para afastar exatamente esse delegado. Justo no primeiro dia de trabalho do diretor-geral, o delegado Ricardo Saad, do Rio, vai para Brasília. Segundo o presidente da República, foi uma promoção. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu estou tendo influência? Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Essas reações intempestivas, muito agressivas do presidente, têm uma consequência direta no comportamento dos seguidores dele, aqueles ali do Chiqueirinho, do Alvorada. Na semana passada, esse homem tentou acabar com o protesto de enfermeiras que pediam melhores condições de trabalho para enfrentar o coronavírus nos hospitais. Este homem foi identificado, é o engenheiro eletricista Renan da Silva Sena. Acreditem,
funcionário do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Meu Deus, tristes tempos estes. Bom, o Ministério disse que o engenheiro era terceirizado e que o contrato com ele foi encerrado. Mas, Renan, você pode ficar tranquilo, porque se você ficar doente, esse pessoal aí, a quem você agrediu, esses enfermeiros vão estar lá para te receber. Pode ir até de camisa amarela mesmo, porque ao contrário de você, eles vão te tratar com todo respeito, com toda atenção, com que eles tratam todos os pacientes de quem eles têm que cuidar, independentemente da cor da camisa ou da bandeira ideológica que eles carreguem. E as confusões não acabam por aí. O presidente Bolsonaro voltou a mexer no vespeiro da cultura. Bolsonaro criou mais uma crise para administrar, dessa vez ao trazer de volta para a Funarte o maestro Dante Mantovani, aquele desorientado, vamos dizer assim, que foi demitido no dia da posse de Regina Duarte na Secretaria Nacional de Cultura por causa de ter dito coisas tipo essas aqui, ó. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo. Regina Duarte, ao que tudo indica, foi surpreendida pela decisão do presidente. Amanhã, quarta-feira, deve se reunir com Bolsonaro. Ele, por sinal, já tinha demonstrado irritação por Regina estar em casa, na casa dela em São Paulo, respeitando a quarentena. Bolsonaro não é muito simpático à ideia do isolamento. O meio cultural também tinha sentido falta de uma manifestação oficial do governo na área da cultura, evidentemente, no Departamento de Cultura, por conta das mortes de Aldir Blanc e Flávio Miliaccio ontem. Nenhuma nota oficial, nenhum posicionamento. Também já não tinha falado de Rubem Fonseca, já não tinha falado de Moraes Moreira. O meio cultural todo, de onde a secretária, afinal de contas, saiu, né? Ela vem da área cultural. Todo mundo tinha sentido falta de alguma manifestação mais oficial por conta das mortes desses grandes nomes da cultura brasileira. Pegou bem mal. Agora, também parece que ela não estava querendo desagradar muito o chefe dela, não, né? Por outro lado, se ela estava querendo agradar ao chefe, também parece que não deu certo. Em respeito à quarentena, os governadores que mantêm o isolamento se queixam de que estão sofrendo ataques do governo, dos apoiadores, do presidente, da turma das carreatas e também dos empresários. Dessa vez, foi o fundador do grupo Multiplan, que tem 19 shoppings no Brasil. José Isaac Pérez chamou os governadores de tiranos, disse que temos 27 ditaduras no Brasil e que os prefeitos são os subpresidentes. Ele esqueceu de citar a Justiça, que ordenou 70% de desconto nos aluguéis das lojas e nas taxas de administração para dar uma forcinha para as lojas durante esse período de quarentena. É claro que o empresário está falando mais, está pensando com o bolso, já que a pandemia no Brasil está longe de atingir ou de ter atingido o pico e os números de casos e mortes ainda estão assustadoramente subindo. 5 cidades registraram no mês passado um aumento de 2 dígitos na média histórica de mortes: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Manaus. Na capital do Amazonas, a média histórica de mortes dobrou em abril. Claro, em função de agora existir o coronavírus. Muito bom, a partir de agora, 20 horas 16 minutos, isso aqui no Brasil. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo essa alusão ao horário brasileiro. 20h16, estamos ao vivo com essa etapa do nosso ClickTube News, já recebendo aqui muitas participações com a gente. Fico feliz da vida com isso. Daqui a pouco eu vou tentar enumerar pelo menos alguns dos nossos participantes com a gente. Só queria colocar um adendo à informação que demos agora há pouquinho. Eu falei da secretária de Cultura, a Regina Duarte, que deve se reunir mesmo amanhã com o presidente Bolsonaro, previsto para amanhã, quarta-feira. Agora, a nomeação do senhor Dante Mantovani para Funarte acabou de ser desfeita, ou seja, ele desvoltou. Ele ia voltar, mas já foi tornada sem efeito essa nomeação por determinação expressa do próprio presidente Jair Bolsonaro. Amanhã vai ter muito desdobramento disso, até porque espera-se,
pelo resultado da reunião de Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro. Olha, nos países da Europa que adotaram as medidas mais rigorosas de distanciamento social, a gente estava falando da pandemia agora há pouco, uma espécie de novo normal começa a entrar aos pouquinhos na rotina das pessoas. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Ontem, se você se lembrar, nós conversamos com a Adriana Leves, direto da Espanha, nos trouxe um olhar sobre as impressões dela no combate ao coronavírus a partir da Espanha, e hoje a gente tem a felicidade de receber a nossa clicktuber também, produtora de conteúdo, que é a Ana Paula Cardoso, do canal Crônicas de Paris. É sempre muito chique falar de Paris, e para a gente é muito chique receber a Ana Paula para contar um pouquinho para nós, Ana, como é que está sendo aí o seu trabalho como jornalista e as suas observações acerca da pandemia de coronavírus. Como é que eu tenho começado quase sempre com esse tipo de questionamento? Qual é o momento do combate à doença e ao vírus? O que as pessoas estão sentindo? O que você consegue abstrair do sentimento das pessoas? Bonsoir, madame! Agora já pode falar bonsoir, né? Essa hora já pode, né? Oui, bien sûr. Saudações parisienses, que é como eu costumo abrir os meus vídeos no Crônicas de Paris, Guto, e a todos que acompanham a gente aqui pelo Clique do BNews. Bom, vou fazer aqui um panorama. Antes de tudo, eu como jornalista e como brasileira residente na França, Guto, eu tenho sempre a impressão que eu estou no futuro em relação ao Brasil, sabe? Porque... Não é impressão, né? Não, mas o processo aqui foi muito parecido. Houve um negacionismo no começo. O primeiro paciente do Covid-19 oficial foi em 24 de janeiro, e se minimizou muito. O presidente Emmanuel Macron, no dia 7 de março, por exemplo, ele estava indo a um teatro com a sua esposa, Brigitte Macron, dizendo que não ia acontecer na França o que aconteceu na Itália, por exemplo. Então, e alguns dias depois, ele já começou a mudar o discurso, e o que a gente viu durante esses 50 e tantos dias de confinamento foram muitas mudanças, muitas nuances de discurso, e o que é natural também, porque é uma doença desconhecida, convenhamos, né? Bom, mas o que a gente pode tirar de lição agora que nós estamos há alguns dias, né, Guto? No dia 11 começa oficialmente o desconfinamento, né? Então, quer dizer, a França está caminhando, porque aqui foi obrigatório mesmo, tá? Com multa para quem descumprisse, regras muito rígidas para você realmente se manter em casa, né? Restez chez vous, como é que a gente diz em francês, fica em casa, é restez chez vous. Então, hoje o que eu posso te dizer do panorama é que a gente tem... existe uma certa angústia para o que vai acontecer depois do desconfinamento, né? Dentre os quais, assim, a maior angústia de todas é essa volta às escolas das crianças até 16 anos. Então, isso deve ser nas últimas etapas, não? As crianças voltarem às escolas? Deve ser lá para o final, ou não? Não! Dia 11, começa com as crianças. As crianças vão para a linha de frente. Caramba. Então, os pais estão preocupadíssimos, estão muito divididos. Inclusive, o governo está incentivando aos pais que podem ficar com as crianças ainda em casa, porque essa medida, no fundo, é para poder fazer com que os pais que precisam trabalhar consigam voltar aos seus empregos. É somente para isso. E vai acabar afetando realmente as classes mais populares, Guto, não tem jeito. Aquelas famílias em que os pais eles trabalham em supermercado, ou então são profissionais que trabalham em hospital, e que realmente estão quase desesperados porque não sabem o que fazer com os filhos. Bom, algumas medidas estão sendo tomadas. Hoje, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron esteve numa escola na região aqui que a gente chama de Île-de-France, que é a região que engloba Paris, e que é uma das regiões mais afetadas. O Ministério da Saúde fez um mapa da França, onde tem as zonas em vermelho, em laranja e em verde. As zonas em vermelho são as mais afetadas até agora com Covid. Hoje, o total de mortos na França são 25.531 pessoas, e de ontem para hoje já foram 330 novos casos de morte por Covid-19. Então, voltando ao que vai acontecer. Primeiro, escola, ok? Então, a gente já, algumas empresas já voltando à atividade normal, tem uma lista imensa
do que vai abrir e o que não vai abrir, mas, basicamente, o que está mais preocupando hoje os franceses são as escolas, essa volta às aulas, como é que os professores e diretores e inspetores vão controlar as crianças, né, que vão querer se abraçar, vão querer brincar, vão querer tocar em tudo. Como é que vai ser feito esse controle? A gente não sabe, só vai saber na prática. Não Outra coisa... Pode concluir, Ana Paula, depois eu pergunto. E o transporte público, né, também, porque o transporte público é algo aqui que não deixa a desejar os velhos, né, e bons trens da Central do Brasil. Na hora do rush, é muita gente, o metro quadrado é disputado. Então, assim, eles estão tomando medidas que vai ser obrigatória a máscara dentro dos metrôs, só que não se encontra máscara para comprar ainda. Então, quer dizer, tem sempre esse conflito. E o mais importante de tudo, Guto, que é uma questão política, como disse um ex-secretário de saúde do governo Mitterrand, que eu tive a oportunidade de ouvir, agora me falta o nome, ele disse muito claramente, todos os profissionais de saúde têm dito isso. Trata-se de uma decisão, Guto, política. Por quê? Porque a ciência, pela ciência, mantinha-se ainda todo mundo dentro de casa, porque esse vírus ainda não está controlado. Mas não é possível em termos de economia. Pelo menos foram essas as palavras do presidente Emmanuel Macron. A economia precisa ser retomada o quanto antes. E é esse o esforço que está sendo feito. E aí a gente fica... Como você disse, de parte da diretriz governamental, o governo impôs, como você disse, um confinamento rígido, né? Só para não perder esse fio da meada, a gente já retoma de onde você estava. Nesse princípio da determinação do confinamento, houve revolta por parte da população? As pessoas se negaram, as pessoas foram às ruas com bandeiras gritando contra a imprensa? Ou as pessoas aderiram? Não chega a esse ponto, né? Realmente não chega a esse ponto. Mas muita reclamação, porque é um dos esportes prediletos do povo francês, é reclamar. Então, isso realmente são campeões do mundo do futebol, mas eles são bons mesmo na reclamação, né? É um traço cultural, eles mesmos admitem. Então, na época do confinamento, teve muita reclamação. Por quê? Porque eles achavam que isso não ia adiantar nada. Que o que tinha que fazer era testar toda a população, e aí as pessoas que estariam com o vírus ficariam confinadas, e não a população inteira. Acontece que o teste não era possível, então aquela discussão eterna, mas teve gente que furou o confinamento, sim, mas não chega. Mas agora, uma coisa que é impensável aqui, inclusive os amigos, né, da minha entourage francesa não entendem de jeito nenhum, são pessoas do povo agredindo profissionais de saúde ou buzinando em frente ao hospital. Isso é uma coisa que não entra na cabeça. O francês pode ser o mais anti-governo que seja, ele não se conforma com isso. Isso realmente não teve aqui, mas eles reclamaram. E agora está muito engraçado, porque o esporte reclamar é tão preferido que agora eles estão reclamando do desconfinamento. Olha, o que vai mudar? Você estava quase acostumando. Então é muito engraçado. As piadas, as charges de jornal são todas em relação a isso, né? Que agora, mas como é que vai desconfinar? Vou botar nossas crianças? Não estava em guerra? Porque realmente, no começo o discurso era: estamos em guerra, e agora são as crianças que vão para o front. Então tá tendo essa discussão e ninguém tem a resposta, né, Guto? A grande verdade é essa. Ninguém sabe qual é a parada, onde é que isso vai terminar e de que maneira vai terminar. Estou te ouvindo falar sobre o humor do francês e me ocorreu uma lembrança de uma ocasião em que, por acaso, eu tive aí com a minha esposa, e um motorista de táxi, ou acho que de táxi, de transporte, foi nos deixar na porta do hotel, abriu a porta e a porta ficou aberta sobre a calçada onde vinha passando uma senhora. A senhora passou por ali e falou alguma coisa para ele, era um brasileiro, que já estava radicado na França havia muito tempo. Ela passou, reclamou, ele foi lá, fechou a porta, virou-se e disse: "Vous aimez la polémique, madame, vous aimez la polémique." Eu fiquei, quer dizer, a senhora ama uma controvérsia, uma polêmica. Eu fiquei com aquela frase na cabeça e depois até fui perguntar para ele, eu falei: "Rapaz, mas é assim esse tipo de conversa na rua? Porque eu estou pensando que eu estou fora do Brasil, não vou encontrar mais nada do gênero em lugar nenhum." Ele falou que é assim, meu camarada, mau humor aqui é desde a hora que bota o pé no chão quando acorda. E é isso que você está falando. Mas me permita fazer um gancho nisso, que tem um lado muito positivo.
O francês, ele debate. Ele debate, ele gosta da polêmica, ele gosta do debate. Então, esse fanatismo que o brasileiro adquiriu por políticos, né? Vou fazer uma crítica que nós, jornalistas, nós até temos nossas simpatias, né, por um ou por outro, mas a gente deve ser isento no exercício da profissão. Então, assim, mas eu observo que para todos os lados, isso foi uma coisa muito recente, assim, que eu vejo na história, quer dizer, não é tão recente assim, né? A gente tem essa coisa de colocar, eu não vou usar essa palavra assim, mas endeusar políticos e colocá-los num patamar de rockstar, vamos dizer assim, né? de astro de rock, que isso não é só do atual presidente, eu já presenciei com outros também, né? Isso realmente é muito difícil de acontecer na França. Porque na França tem esse amor, não é bem amor, né? É um certo erotismo até, né? Eu ia dizer tesão, mas eu não sei se eu posso, se tem crianças na sala. Pode repetir até. Então tá. Então é um certo tesão mesmo por esse debate, por discussão de ideias. Eu gosto quando você pensa diferente de mim, porque eu quero discutir com você sobre o que você pensa diferente. Eu sou formada em filosofia, eu fiz filosofia na Sorbonne. Então, assim, é muito interessante, porque não existe certo e errado, é o tempo inteiro essa discussão. Isso é muito promovido aqui. Então, nesse aspecto, tem um lado de mau humor, amam a polêmica, sim. Às vezes isso é desgastante no dia a dia, sabe, Guto? Mas, em compensação, na esfera política, eu acho que isso ajuda a França a resistir. A França tem mudado de governo a cada crise, né? Não elegeu os 3 últimos, quer dizer, os 2 últimos presidentes não foram reeleitos. A gente agora não sabe como é que vai ser a performance, né, do Emmanuel Macron. Então tem uma questão interessante nesse aspecto. Quando a gente já está falando de política, né? Não tem jeito. O que você me fala, tem uma coisa cultural aí, né? Se a gente for lembrar de 68, todo mundo na rua, esse caráter, vamos dizer, reivindicatório, na melhor acepção possível para essa palavra, o francês bota a boca no trombone. Agora, pelo que você está descrevendo também, com um argumento, né? Não é com força bruta, né? Não é com grito, né? Não é com a musculatura, não é com bração em riste, mas é com argumento. Tem também. Claro que tem gente ignorante aqui, mas não é a grande maioria, entendeu? Acho que não chega assim a milhões de pessoas, né? Mas tem gente ignorante, claro, isso tem em todas as culturas. Mas, no geral, realmente se promove esse debate. Eu acho, você falou do maio de 68, eu estava discutindo recentemente com um amigo, um amigo francesaço, aí eu dizia para ele... Francês da Gema. Francês da Gema. Eu falei, mas veja bem, você estava reclamando do confinamento e agora você está reclamando do desconfinamento. Ele até falou uma coisa, é porque eu não acho que seja o governo que tem que vir com uma varinha de condão e dizer, agora vocês podem fazer isso, agora vocês podem fazer aquilo. Então o francês é um pouco, Guto, insubordinado, sabe? C'est interdit, é proibido proibir, que era o lema de 68. Então, assim, existe uma insubmissão, a gente existe essa palavra em português? Não, que é insoumis, né? Tanto que o partido da extrema esquerda aqui na França se chama La France Insoumise, que é insubordinada, que ela não vai se subordinar ao que está sendo imposto. É muito interessante isso. Mas aí é papo para muito vinho, e a gente não está com tanto tempo assim, né? Vinho nacional, no seu caso. Bom, os nossos também andam melhor. S'il vous plaît. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está quase indo para o encerramento desse bate-papo bem gostoso. Eu queria lhe perguntar, Ana Paula, você já está aí faz algum tempo em Paris. 6 anos. Quanto, perdão? 6 anos. 6 anos. Eu queria lhe perguntar do que é que você, neste confinamento, está sentindo mais falta? Flanar. Flanar por Paris. Agora, eu vou te dizer uma coisa. É horrível, nossa. Mas eu sou uma carioca. Eu sempre gostei de flanar pelo Rio também. Eu acho o Rio uma cidade gostosa de andar também. E eu vou dizer uma coisa para você, Guto. Eu vou dizer uma coisa para você, que eu estou com saudade de uma coisa que eu ainda não vivi.
E eu tô doida para fazer isso e vou fazer no dia 11, prometo que trago notícias para você. Boa. Eu quero flanar por essa cidade sem turista. Eu nunca vi Paris sem turista. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Olha. E eu estou muito curiosa para saber como é que é a dinâmica da cidade, já movimentada, restaurante não vai abrir, mas loja abrindo, escola abrindo, e sem a muvuca do turismo. Eu estou muito curiosa. Eu estou sentindo falta de realmente andar na cidade, ir nos lugares, e sentar em um café e olhar a vida passar, só que isso não vai ser possível, porque pelo menos até o dia 2 de julho, nada de café e restaurante. Tá bom, tá bom. Mas ó, agora você deixou todo mundo com água na boca. Por favor, faça algum registro, né, do seu passeio por Paris. Por favor, parei. Eu convido a todos a entrarem no cronicasdeparis.com, no canal Crônicas de Paris pelo ClickTube. A gente está constantemente lá atualizando. Eu sou uma cronista. Os vídeos, né, nos dão a oportunidade de fazer crônicas numa linguagem mais acessível, né, Guto? Então, eu sou uma pessoa muito feliz na cidade que eu escolhi para viver. Então, eu sou uma carioca parisiense e é um prazer falar com você, né? Sempre, né? Porque isso. Prazer é todo meu. Que bom que você já fez o convite para os nossos internautas, para quem está assistindo a gente, para conhecer, se é que não conhece, para quem conhece, conhecer melhor o seu Crônica de Paris, aqui na nossa plataforma ClickTube. Ana Paula, um prazer ter você com a gente. Vou cobrar que você volte de cara com esse registro aí de Paris. Vou levantar meu coração aqui para você. Eu vou fazer um coraçãozinho aqui também. Eu tenho um coração de post-it, ó. Não gosta muito, mas vou fazer. Tá valendo. Eu adoro. Muitíssimo obrigado, viu? Um prazer ter você com a gente sempre. Participe. Eu convido também a você que está nos assistindo para prestigiar a nossa plataforma e o Crônicas de Paris, da Ana Paula, que é sensacional. Ela tem uma narrativa toda dela, num ritmo bacana. Você vai flanando junto com ela por Paris, como ela própria diz. Ana Paula, muitíssimo obrigado. Que é a estrela do nosso projeto. Você que está aí participando, não deixe, todo dia, 8 horas da noite, ao vivo, pelo Facebook, não é isso? É nóis. É isso. Obrigado, um beijo para você. Até a próxima. Au revoir! Au revoir, madame. Olha, a gente está encerrando a participação aqui nessa edição do ClickTube News, nessa etapa agora 2034, com a Ana Paula Cardoso, que foi um luxo estar com a gente. Eu estou encerrando também essa minha... Como é que é, produção? Eu ia falar que só faltava agora o Armindo vindo do futuro. Né, produção? Estou sabendo. Está chegando? Está chegando, Armindo. Sabe aquele que vem, vai, aquele que vem do futuro, vai para o futuro, vem, vai, está chegando, né? Quer dizer, a gente começou no jornal falando de passado, agora vem o Armindo do futuro, depois não tem jeito de a gente não achar que o tempo está uma loucura mesmo. Tá bom, vai, seu Armindo, vai, venha, tome posse. Obrigado, gente. Oi, gente, aqui é o Armindo que veio do futuro para lembrar você para assinar os canais do ClickTube, ligar as notificações e também deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Não esquecem, é muito importante para a gente vir do futuro para contar isso para você.